Então bora lá, bora continuar, que a gente já vai passar, inclusive, para um capítulo em que o Freud vai falar de outras apreciações sobre, né, essa vida psíquica coletiva, digamos assim. E é, inclusive, o termo que ele utiliza para denominar, né, por que ele diz outras apreciações para essa noção de vida psíquica coletiva, ou seja, como se fosse essa mente grupal que o McDougall, inclusive, vai chamar, né. Tem um autor que o Freud vai se basear, que eu já até devo ter citado esse autor aqui, que é o William McDougall, né? E o William McDougall, ele tem um livro que se chama A Mente Grupal, né? Porque ele vai basicamente dissertar, na tese dele central, de que existe, quando você está inserido no grupo, uma mente que ela é coletiva. Ou seja, que o modo de funcionamento ele é coletivo. Há uma modificação, diferentemente do seu funcionamento isolado, né? Quando você está inserido nesse grupo, você tem um outro funcionamento que faz parte, inclusive, perdão, faz parte, inclusive, desse movimento em que você é inserido e tudo que você vai, a partir daí, né, poder, enfim, poder se identificar, que nem é ainda exatamente o conceito que ele vai utilizar, isso quem vai utilizar é o Freud, mas é só para vocês conseguirem entender a analogia que eu quero fazer aqui. O Freud faz uma coisa interessante nesse capítulo, especificamente. Ele diz o seguinte, olha, ele já havia, né, no capítulo anterior, que ele vai falar da descrição leboniana das massas, né, ou seja, como o Le Bon consegue desenvolver essa noção de massa, pro Le Bon, né, essa noção de multidão, ou seja, o que é isso para ele, o que se refere, os principais conceitos. O capítulo anterior é o capítulo, inclusive, que o Le Bon vai descrever a maneira como ele enxerga esse fenômeno, ponto. Isso a gente já viu, isso a gente já discutiu. E o Freud elogia muito o Le Bon, né? Você lê, inclusive, esse capítulo anterior e lê esse agora, e você fala, mas esse cara tá maluco, ele acabou de elogiar o cara, né? Acabou de dizer que é maravilhoso, enfim, as contribuições dele, etc. E literalmente no primeiro parágrafo já do próximo capítulo, que é esse agora, ele diz que o Le Bon não teve tantas contribuições novas assim, né? A maioria das coisas que ele diz, basicamente, outros autores antes dele já haviam dito. Tá, então, por que tu fizeste, por que tu rasgaste tantos elogios assim pro cara anteriormente, etc. Isso é, enfim, uma retórica também utilizada pelo Freud para já ir ali, né, preparando o terreno, porque se ele diz, basicamente, que os autores, enfim, não trouxeram tantas contribuições novas assim, significa dizer que ele vai trazer. Então, aquela própria retórica que ele havia utilizado, enfim, olha, eu não sei tanta coisa sobre esse assunto, etc. Percebam que vai se perdendo. Por isso que eu disse que é uma retórica falsa que o Freud utiliza, porque ele sabe, no final das contas, que se ele está falando sobre aquilo ali é porque ele já estudou absurdamente. É por isso que, inclusive, ele pode fazer uma crítica dizendo que o Le Bon não teve tantas contribuições assim, né, originais, que muito do que ele produziu, outros já haviam produzido anteriormente. Então, ele faz isso mais uma vez aqui. Só que, justamente, nesse capítulo ele vai trazer outros autores, né, para essa discussão. Ou seja, autores que vão poder, de alguma maneira, fazer com que a gente compreenda, né, do que se trata esse fenômeno, né, das massas, basicamente. Percebam que ainda nesse capítulo o Freud vai fazer essa relação direta, né, ali com esses autores. Por quê? Porque a partir do próximo capítulo, né, que é Sugestão e Libido, ele já vai adentrar especificamente com as contribuições psicanalíticas. Então, no próximo capítulo é o capítulo específico que ele inicia, de fato, com todas as noções psicanalíticas sobre esse fenômeno das massas, né? Mas primeiro ele preparou o terreno absurdamente. Então, já pegando aqui esse autor principal que ele vai utilizar, né, o McDougall, que trabalha com essa noção de mente grupal, o que a gente tem aqui? Basicamente, o McDougall vai fazer uma relação de uma noção psicológica sobre a mente grupal, ou seja, a mente grupal a partir de uma perspectiva psicológica, de fato. E ele vai dizer que para que você consiga ter uma massa, esses sujeitos precisam ter alguma coisa em comum. Algo em comum deve inodá-los, né? Algo em comum deve fazer parte daqueles indivíduos ali para que eles consigam, de fato, se inodar nessa massa. Então eu nunca vou... Isso aí é interessante pra gente, tá? Então eu nunca vou me inserir em um grupo, em uma massa, sem que essa massa, de fato, tenha alguma coisa minha ali,
né? Tem algum ideal meu, tem algum princípio meu, uma norma minha e etc. Para que eu adentre aquele grupo, eu preciso, de fato, reconhecer naquele grupo alguns princípios que já são meus de antemão. Já são meus, perdão, de antemão. Isso aí é muito importante. Porque, muito embora o McDougall jogue dessa maneira, o Freud vai dizer com todas as palavras, né, com todas as letras, inclusive, o que é isso meu que já está ali. Como é esse movimento de algo que é meu, que já está ali, né, dentro daquela massa. Isso aí vai ser muito importante. Eu vou lembrar, inclusive, com vocês depois. Na verdade, eu posso falar agora, né? Algo interessante. Pegue, por exemplo, aquele filme documentário, né? Ele Está de Volta. Acho que ainda tem na Netflix, se vocês jogarem. Não sei como é que tá hoje o cardápio aí da Netflix, mas se vocês jogarem na Netflix, eu acho que ele ainda está lá. Caso não, procurem lá no Google, né? No famoso Google. Ele Está de Volta. Eu vou resumir aqui pra vocês esse filme documentário. Então é um filme documentário porque ele se lida ali com pessoas normais do dia a dia, que não são personagens, né? Então o personagem ele vai para as ruas ali da Alemanha, né? Salvo engano, Berlim, né? Não sei exatamente se é Berlim, mas ele vai ali para as ruas e fica conversando com as pessoas do dia a dia, né? As pessoas ali comuns que estão passando, etc. Só que ele está fantasiado, mas ele é o personagem, ele está encarnando o personagem de Hitler. Então é como se ele tivesse caído, né, do céu, não fica muito bem entendido. Não sei se é do céu ou se ele veio do inferno, não sei. E ele cai de paraquedas ali no mundo, né, como se ele tivesse parado no tempo. O Hitler tivesse parado no tempo, né? Então ele não sabe muito bem o que está acontecendo, que ano é aquele, e etc. É como se ele estivesse continuando a vida dele do momento em que parou, basicamente. E ele resolve, ele tá lá todo, né, arrumado ali, né, com aquelas roupas que o Hitler utilizava, aqueles uniformes e tal. Inclusive é um ator muito parecido com o próprio Hitler, né, e a própria caracterização dele remonta a isso. E ele vai ali para as ruas conversar com as pessoas. E é nisso que ele vai ali para as ruas conversar com as pessoas. Muitas pessoas acham graça, ficam rindo, né? Não lembro exatamente se alguma diretamente xingou. Ninguém partiu pra cima dele, obviamente, né? Porque sabia que era uma sátira, sabia que era, enfim, o personagem, mesmo porque tinha câmeras e tal. Mas algumas xingaram, né? Poucas, salvo engano, mas algumas, e muitas, inclusive, foram lá cumprimentá-lo. Eu nunca esqueço de um senhor lá em que aperta a mão dele e diz o seguinte: bom era no seu tempo. Então, isso aí, né, ou seja, esse movimento em que aquele sujeito reconhece que há uma legitimação no que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. Para que ele diga que bom era no tempo dele, há uma legitimação de fato. É a mesma coisa de alguém, né? E olha que era um senhor idoso, né? Então ele tinha cabelo branco e tal. Então, talvez, né, tenha vindo ali já daquele movimento e daquele ano ali, né? Em algum daqueles anos da Segunda Guerra Mundial, não sei exatamente. Mas talvez tenha vivenciado alguma coisa ali, né? Porque ele ainda diz, né, que porque lá tinha ordem, enfim, tinha questões de valorização da família, alguma coisa assim. É interessante isso. E aí, ele reconhece algo de bom, de interessante, e quer que aquilo ali volte, basicamente. Por que eu tô falando disso? Porque no final, o personagem que tá interpretando Hitler, ele olha pra câmera, ele quebra a quarta parede, né, e diz o seguinte: olha, vocês basicamente estavam aí imaginando, perdendo tempo, me chamando de demônio, dizendo que eu era a pior coisa que já existiu na face da Terra, que eu era um monstro, etc. Mas vocês nunca pararam pra imaginar ou pra pensar, né, do porquê que essas pessoas me seguiram. Eu era apenas um homem. Por que elas me seguiram? E aí, essa frase, né, essa pergunta, esse questionamento, ele nos faz refletir algumas coisas, inclusive isso que o McDougall está trazendo aqui pra gente, desse sentido psicológico da massa, né, disso que faz com que eu, por alguma questão minha, né, consiga me relacionar ali, ou seja,
esses indivíduos que estão ali cercados, que estão se coadunando numa massa, eles têm algo em comum e só por isso que eles poderiam de fato se reunir, se transformar num montaréu ali de pessoas. Só por isso, porque há algo em comum que, no final das contas, eles almejam. Eu costumo dizer isso em sala de aula, né? Nada mais une duas pessoas do que odiar um terceiro. Então pense aí, né? É aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Isso também é interessante, porque há um sentimento mútuo de ódio por um terceiro objeto. E aí isso daí faz com que a gente se una para tentar destruir aquele terceiro objeto. Eu uso, inclusive, por vezes, exemplo em sala de aula de irmãos que não se suportam, que é comum, irmãos, sobretudo que estão ali se desenvolvendo, né, crianças e tal, sempre tem aquela disputa de piana entre irmãos, natural, inclusive. E aí, nesse processo em que eles estão crescendo, eles têm muitas brigas, etc., mas nada mais os une tanto do que tentar ludibriar os pais. Então, os irmãos ali adolescentes querendo ir pra festa e tal, aí fala o seguinte: olha, eu não te suporto, mas bora se unir aqui rapidinho só pra que a gente consiga destruir, entre milhões de aspas, né, aquela figura central, né, aquela figura que a gente mutuamente tem uma rusga ali com ela, que é o pai e com a mãe. Então aí agora, nesse momento, a gente vai se unir. É basicamente o que acontece aqui, né? Então, o interesse por um objeto em comum faz com que a gente consiga se unir. Essa é a tese central do McDougall. É uma tese importante, inclusive, porque no final das contas ele está dizendo que o que faz com que haja essa união é uma orientação em comum emocional, né? Então é um sentimento comum, seja, enfim, um sentimento amoroso, um sentimento de ódio, que é um sentimento também importante, né? Ainda que a gente queira se afastar dessa realidade insuportável, que o ódio, ele é um sentimento estruturante, importante, mas ele é, inclusive, para Freud, anterior ao sentimento do amor, né? Ou seja, o sentimento do enamoramento, aquilo que nos une. Não vou adentrar nessas questões mais, enfim, mais periféricas, que certamente daria um outro curso, né? Mas de que amor você está falando? Porque no sentido filosófico e tal. Não, isso aí eu vou deixar para outro curso, porque eu vou ganhar dinheiro de outra maneira. Não vou ficar dando aqui também todo o ouro de graça para vocês, né? Tem muita coisa para se falar sobre o amor, tem muita coisa para se falar sobre o ódio, mas pro Freud, né, já posso resumir pelo menos isso para vocês, o ódio, ele é anterior. Ele está na nossa vida estruturalmente anterior ao próprio amor. O porquê eu deixo vocês curiosos, e quando eu lançar um curso sobre os afetos obscuros, acho que até esse que vai ser inclusive o nome, eu vou falar lá do porquê que o ódio, ele é estruturalmente anterior e por isso mais importante que o próprio amor, nesse sentido de estruturar o ser humano. Não vou falar agora, eu vou falar depois. E aí o McDougall vai trabalhar com uma noção de contágio emocional, né? O que seria basicamente esse contágio emocional? O ser humano, justamente por uma questão própria, por sentimentos próprios, ele vai se contagiando com determinadas situações que já estão em curso. Então bora lá pegar um exemplo aqui basicão para vocês. Pensem lá, vocês estaríam na rua, né? E vocês já foram assaltados algumas vezes. Ou seja, você já tem ali algum sentimento com isso, né? Eu vou falar do assalto porque é uma coisa que é corriqueira na minha vida, né? Eu já fui assaltada muitas vezes. Obviamente pela região em que eu moro, né? Uma região periférica, carente, né? Então isso sempre ocorre. Já foi assaltada saindo da garagem, já foi assaltada dentro de casa, no ônibus, no carro. Já foi assaltada de todas as maneiras que vocês possam imaginar, né? E aí isso, dá um ódio, né? Não vim com esse papinho de que não, mas coitada, porque assim, depois eu conto essa história pra vocês, né? Uma vez eu escutei isso, eu literalmente escutei isso, não foi fanfic de Instagram, de Twitter, né? Que ficam lá colocando essas coisas, que nem são fanfic, são verdade, mas a galera fica replicando. Mas eu literalmente escutei isso de alguém. Não, eu fui assaltado lá na Paulista, uma menina falando, né? Fui assaltado lá na Paulista, mas aí eu ainda corri atrás do menino que roubou, menino que roubou meu celular, mas aí depois eu me senti até culpada, né? Porque coitado, é só o menino que pegou meu celular. Oi? Não é um bandido não, né?
Não é um ladrão, não, né? É só um menino que roubou o seu celular. Ok, né? Ok. É a escola Márcia Tiburi, né? Desculpa aí pros amantes da Márcia Tiburi, mas olha, tem uma lógica no assalto. Tem uma lógica, né? É uma filha da putice, né? É uma escrotidão, né? É uma escolha de determinada maneira, né? Porque sempre é. Ainda que tenham circunstâncias, mas há uma deliberação pela ação. Desculpa, vocês não vão me ver nunca justificando o injustificável, né? O óbvio. Não existe isso, porque senão a gente está dizendo basicamente que a gente não deveria responder pelas nossas ações a depender das circunstâncias. Como assim? O que eu não estou dizendo é que realmente não há diferenças, né? Não há ali circunstâncias que são mais complicadas para determinados sujeitos em detrimento de outros. Mas isso não é salvo-conduto para funcionamento incorreto. Porque significaria dizer que está tudo liberado. Significaria dizer, inclusive, que todo mundo deveria funcionar da mesma maneira. Todo mundo que é da favela deveria ser ladrão. Porque é só o fato de ser da favela. Gente, que coisa horrorosa. Mas depois a gente adentra nisso, porque isso também é importante. Mas, voltando aqui pro meu exemplo, né? Já fui assaltada muitas vezes, fico putaça sempre, né? Porra, trabalhei que nem uma condenada, literalmente. Eu tô gravando agora esse vídeo aqui pra vocês de madrugada, porra. É o horário que eu tenho. Não tenho dia, não tenho, sei lá, horário da manhã. Não existe horário da manhã pra mim. Não existe horário à tarde pra mim disponível, assim. Não existe. Tô gravando literalmente de madrugada, né? Não dá nem pra printar, pra jogar aí pra vocês, pra mostrar que eu tô falando a verdade. Ah, mas tá aqui, o relógio. Acho que dá pra ver. 1h da manhã, né? Tô gravando de madrugada, porra. É o horário que eu tenho disponível. E aí, trabalho com uma condenada, vou lá, compro as coisas que eu preciso. Eu nem sou uma pessoa consumista, nem nada. Vocês devem perceber, sobretudo que é meu aluno, que eu ando, enfim, não existe andar em marca, nada disso, porra, não existe. Não suporto essas coisas, mas é uma questão minha também. E vem um cara, simplesmente leva, sabe? Aquilo que eu, literalmente, porque eu sei como é que eu faço pra ganhar, eu sei quantas horas eu preciso ficar em pé em sala de aula, quantos livros eu tenho que ler pra dar um conteúdo de qualidade, sabe? Porra, viajo, eu faço um intercâmbio, eu faço o cacete, e o cara vem simplesmente puxa e leva. Porra, dá ódio, bicho. Não tem como, não, né? E aí, vamos supor, eu tô passando ali, né? E eu vi que alguns vizinhos meus pegaram um menino que tava roubando. Menino, né? Pegaram um bandido que tava roubando, né? E começaram a agredi-lo. O que eu também não sou favorável, de maneira alguma, né? Um erro não justifica o outro. A gente tem que agir com legalidade sempre, pra gente poder cobrar, inclusive, isso dos outros, no final das contas. Então, eu também não concordo com esse tipo de atividade. Não é que eu tenha pena nem nada, é que eu não concordo. Eu acho que tudo tem que ser correto. É só isso. É só isso, inclusive, que já é muita coisa. E aí, por aquele ódio que já me corrói, porque eu fui muitas vezes vitimada, né, assaltada, eu vejo que tá todo mundo batendo, eu vou lá e bato também. Eu vou lá, não, eu vou dar um chute aqui na cara dele, não sei o quê, porque ele já me roubou uma vez, blá, blá, enfim. Há um contágio emocional ali. Só que esse contágio emocional, isso que é interessante, porque ainda não há essa noção aqui no McDougall, uma noção que inclusive o Freud vai discutir depois, ele não se dá de maneira aleatória. Não é só porque tá todo mundo fazendo. Não é só, isso, enfim, no Freud, tá? Não aqui exatamente. Não é só porque tá todo mundo fazendo, é porque há algo ali meu que tá implicado também naquele movimento. Então aí foi aquela levada, tava todo mundo louco ali, batendo, chutando e tal. Eu vou lá e também faço, pô. Né? Essa é a noção, acho que eu poderia até falar dessa maneira, né? Macedoniana, digamos assim. Esse contágio emocional leva com que você ali se inode naquele movimento e que você também funcione dessa maneira. O Freud vai modificar isso, né? O Freud vai modificar isso um pouquinho, porque a explicação freudiana, inclusive, ela é distinta. A explicação freudiana, ela
faz com que a gente consiga entender dos motivos que estão por trás, inclusive, desse tipo de funcionamento. E a partir disso agora é que a gente vai entender, né? Porque a partir desse momento agora é que o Freud vai adentrar de fato na própria teoria dele, né? Na teoria psicanalítica, o modo como a psicanálise pode, no final das contas, contribuir para toda essa discussão. E a gente vai começar a partir da próxima aula, do próximo vídeo, tá bom? Tchau pra vocês.